coisa, tá, que o pessoal não entendeu direito na época. O juiz do trabalho, quando ele julga uma causa de pedido de indenização relacionada a acidente de trabalho, ele não abre a CLT e julga segundo a legislação trabalhista. Isto é responsabilidade civil pura. É o mesmo direito, ele usa o mesmo direito que o juiz de direito usa quando você sofre um acidente lá com o seu automóvel, tá, e precisa ser indenizado. É aquele mesmo direito que o juiz de direito usa, é o direito que o juiz do trabalho aplica quando ele resolve uma questão de responsabilidade civil. É direito civil. Então nós já trouxemos para a Justiça do Trabalho, nós já vínhamos trazendo matéria tributária com as contribuições sociais. Passamos a trazer também as contribuições, aliás, a responsabilidade civil. E isso modifica muito a atuação. Porque agora, outra coisa, a Justiça do Trabalho não estava acostumada, porque no direito do trabalho, as indenizações são tarifadas, por isso que ele é forfatário, porque é o seguinte, perceba, o trabalhador foi mandado embora, o que ele recebe? Em princípio, 3 indenizações, a do aviso prévio, tá, a da perda do emprego, tá, que é a multa de 40%, e também a do tempo de serviço, que é o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. E aí, se ele ficar desempregado, ele recebe uma 4ª indenização, que é pelo desemprego, mas essa quem paga é a União. Basicamente, nós temos essas... E perceba que elas são todas tarifadas. Não interessa o tempo de serviço, não interessa a gravidade da situação. 2 trabalhadores ganham exatamente a mesma coisa. Tá? Tem o mesmo tempo de serviço. São mandados embora no mesmo dia. Tá? Um vai para o bar, enche a cara, já chega em casa, briga com a mulher, não sei o que, e dali para frente esse cara não se acerta mais e a vida dele faz isso. Tá? O outro está voltando para casa, está tão desesperado que ele volta a pé para casa, no caminho ele acha, procura-se, ele precisa-se, tá? Entra, preenche uma ficha e arranja um emprego para ganhar melhor, perto de casa, tá? Numa situação mais favorável. Pergunto, qual foi o prejuízo desse trabalhador? Em tese nenhum, pelo contrário, a vida dele melhorou. Agora, perceba que, pela mesma situação, ambos vão receber exatamente a mesma coisa. O que eles vão receber? Aviso prévio, tá? Sacar o fundo e a multa de 40% sobre o fundo de garantia. Tá? Por isso que se diz que no direito do trabalho as indenizações são tarifadas. Nós, juízes do trabalho, sempre trabalhamos o quê? Com indenizações tarifadas. Eu nunca parei para pensar quanto eu vou dar de indenização. E aí nos trouxeram mais esse encargo. Espera aí, o cara perdeu um braço. E agora, quanto custa um braço? Esse aqui perdeu uma vida. E agora, quanto custa uma vida? Tá? Então, vejam que a nossa matéria, que era restrita e muito focada em direitos sociais, de repente tomou outro rumo. Tomou um rumo completamente diferente. Tá? Vejam, o que aconteceu? Percebam as receitas recuperadas. Tá? E aqui, olha, em 2007, já avançando um pouco mais, três anos depois da emenda 45, nós tivemos uma recuperação de previdência de 1 bilhão 530 milhões. E tivemos de imposto de renda, sim, porque o leão vem junto, né, de 1 bilhão e 140 milhões. Gente, é muito dinheiro. Tá? E aqui, vejam, a Justiça do Trabalho passou a ser a grande arrecadadora da Previdência. Ficou tão grande que os procuradores e advogados públicos federais apresentaram um projeto de emenda da Constituição não só para que nós cobrássemos as contribuições sociais decorrentes das nossas sentenças, para que nós cobrássemos tudo. Porque o juiz do trabalho é bom de cobrança. Hoje, também eu posso dar esse testemunho para vocês, isso é um assunto para a gente falar uma outra oportunidade, mas hoje a execução ela é feita mediante utilização de ferramentas eletrônicas, que é muito impressionante. Tá? A gente acha tudo, é difícil hoje uma pessoa esconder dinheiro. Tem que ser, olha, tem que ser muito matreira, tem que ser muito... E olha que tem, né? Olha que tem um monte de matreiros aí. Mas tem que ser uma pessoa muito malandra, porque o dinheiro a gente pega em algum lugar. Então, ou pelo cartão de crédito, ou pela movimentação, ou a gente acha o laranja, enfim. Hoje nós temos o Simba, nós temos o Bacen CCS, né? O Cadastro de Clientes e Sistema Financeiro,
Tá? Hoje nós temos o próprio Infojude, nós procuramos muito o DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias. Então, eu particularmente estou bastante especializado nisso, sou representante da Comissão Nacional, o coordenador da região sul da Comissão Nacional de Efetividade de Execução. Então, hoje eu posso dizer o seguinte, nós estamos assim, muito eficientes, muito eficazes na cobrança, muito diferente do juiz de direito. Então é o seguinte, manda esses caras cobrarem que eles são bons, eles são truculentos, tá? E aí, eles queriam passar isso para nós. Gente, deu desespero na Justiça Federal, por quê? Porque isso acaba com a competência deles. Vejam, aí para engrossar um pouco esse caldo, em 91 foi feita uma alteração na Lei 8.212, que diz o seguinte, parágrafo 2º, considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição social na data da prestação de serviços. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o trabalhador está cobrando hoje uma dívida, vamos dizer, o empregador não pagou as verbas rescisórias dele em 2013. Sobre essas verbas aí tem lá uma contribuição previdenciária de R$ 1.500. Se você considerar o fato gerador a data da prestação de serviço, ou seja, dezembro de 2013, e corrigir isso pela Selic e não pela TR, gente, isso vai dar mais ou menos uns 40% a 50% a mais. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando isso vem. Todo mundo ficou assim, nós falamos, tá bom, o fato gerador foi lá, mas a exigibilidade, ninguém sabia quanto era devido. A exigibilidade é quando a parte é citada para pagar em 48 horas e não faz. Até ali você pega o crédito trabalhista, corrige, e o previdenciário corrige ambos pela TR, aí depois que o sujeito foi citado para pagar, ele não pagou, o crédito trabalhista continua sendo corrigido pela TR, tá? E o crédito previdenciário passa para Selic. Eu quero lembrar o seguinte, Selic, ela não é critério de correção monetária, ela é taxa de juros. Isso tem uma diferença enorme, tá? Mas também não é esse, a gente poderia ficar falando aqui, explicando isso, mas não é esse o objeto. Só estou mostrando para vocês de como mudou completamente essa coisa, de como mudou a nossa atividade. Resultado. Eu faço aqui uma análise rapidinha. Por exemplo, um crédito, janeiro de 2011, o trabalhador ganhava aí R$6.000 por mês. O teto, na época, né, vocês sabem que a contribuição previdenciária tem o teto, era 3.700. A alíquota, estou raciocinando aqui com a cota à parte apenas do trabalhador, não estou raciocinando com a cota à parte patronal. Tá? A contribuição, então, ficou em 405,86. Se corrigi-la pela TR, tá? Até setembro de 2016, nós chegamos ao valor de R$ 425. Se corrigi-la pela Selic desde aqui, nós chegamos ao valor de R$ 615, ou seja, um reajuste de 50% no valor do crédito. Vocês percebem o que acontece? O molho fica mais caro que o peixe, porque a cobrança da contribuição previdenciária fica muito mais cara que o crédito trabalhista. O crédito trabalhista vem sendo corrigido, é mais ou menos que nem se saísse uma corrida, tá? Um Fusquinha e uma Ferrari. Claro, a Ferrari passa na frente e vai embora muito rapidamente. Tá? Selic é Ferrari, TR é Fusquinha. Vocês estão muito acostumados a lidar com a TR, principalmente por causa das negociações salariais, sabem os reflexos disso no IPCA-E, enfim, os índices todos que vocês lidam. Tá? Então esse é um grande problema. Bom, estamos aí para completar esse quadro. Tá? Então vejam, vamos lá. Tá? X-Trabalho passa a cobrar contribuição previdenciária, X-Trabalho passa a ter responsabilidade civil, Justiça do Trabalho começa a cobrar o crédito com os mesmos critérios tributários. De repente, o doutor Ricardo Barros, deputado federal, líder do governo na Câmara, que inclusive, líder sim, de todos os governos, né? Impressionante isso. E inclusive também, isso eu digo, veja, eu falo aqui, eu não tenho medo de dizer, tá? Eu fui juiz em Maringá durante quase 10 anos. Tá?
e era meu cliente assíduo, era um habitué na minha sala de audiência, o doutor Ricardo Barros. E tome cacetada nas sentenças, e tome paulada. Tá? Esse cara me odeia. Ele odeia a Justiça do Trabalho. Tá? Porque eu mesmo me lembro de tê-lo mandado 2 vezes, não só condenado em verba trabalhista, como tê-lo mandado para o Ministério Público Federal, para ele se explicar lá, porque havia indícios de fraude. Tá? Claro, não sei o que aconteceu, sei lá o que aconteceu, enfim. Tá? Mas a sentença, eu precisaria procurar esses processos, que hoje é difícil de procurar esses processos. Mas é claro que ele se lembra bem de mim, isso, olha, eu estou falando de fatos que ocorreram em 95, 96, 97, hoje é difícil você apurar isso. Mas eu me lembro assim que houve condenações, que eu proferi sentenças, que viraram condenações pesadas contra ele. O sujeito odeia a Justiça do Trabalho. Vai ele como relator do orçamento, o orçamento, como todos sabem, é aprovado lá por meia dúzia de técnicos, né? É aprovado lá na Câmara, depois é feita uma votação simbólica em plenário, aí o Ricardo Barros, não, esse ano nós vamos discutir. Espera aí, e pegou exatamente o orçamento da Justiça do Trabalho. Tá? Falou, vamos fazer o seguinte, eu vou mexer nisso aqui, eu vou cortar isso aqui. Tá? Mas o quê? Olha, veja a proposta dele. Eu quero organizar a demanda. Tá? Limite de indenização, o trabalhador, se o trabalhador ganhar muito dinheiro numa ação trabalhadora, não. Olha, o trabalhador vai ganhar no máximo 12 vezes o salário mínimo. Essa é a proposta dele. Né? O cara não pode pedir tudo que imaginar na Justiça do Trabalho, porque se não pediu antes, também paga pela omissão de não ter pedido antes. O trabalhador tinha que ter reclamado. Né? Não reclamou por quê? Porque é acomodado, a cabeça dele. Olha a premissa que o sujeito parte. Gente, eu não vou nem contestar isso, né? Acho que é assim. Mas vejam a falácia que o sujeito... azar do trabalhador que não reclamou. E agora aqui, não. Aqui é o seguinte, ninguém vai ficar rico aqui não. É 12 salários mínimos, acabou. Bem, olha lá. A Justiça do Trabalho é um caça-níquel, onde as pessoas que ajuizam a ação jogam sempre sem comprar ficha. Se não ganham, também não perdem. É a bronca dele, o trabalhador vai, perde um monte de coisa, para ele é tudo infundado, não existe dano moral, não existe nada disso, e aí, se ele perde também, ele não sofre nenhum tipo de condenação. Tá? E aí, veja, como a Justiça do Trabalho não tem se mostrado cooperativa, eu queria saber